Bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Eu sou Bianca Moreno e estou hoje com Iana de Carvalho. Oi, pessoal. E a nossa convidada, a aluna Duda Araújo. Oi, gente. Quem é Duda Araújo? Duda Araújo é amante de cultura e das artes desde muito cedo, mas foi somente na adolescência que desenvolveu uma paixão maior por cinema e música. Hoje, cursando o terceiro semestre de jornalismo, pesquisa sobre o pensamento mercadológico no cinema. No campo audiovisual contemporâneo, começou a iniciação científica na Unijorge. Além do campus, faz análises de filmes nas suas redes sociais, participando de projetos como a cobertura colaborativa do Oscar 2025 pelo Cine Ninja. Prepare-se para uma viagem emocionante pelos corredores da nossa memória afetiva. Com um foco especial em um fenômeno que tem atingido a indústria nos últimos anos, a onda das adaptações live action de clássicos que marcaram a nossa infância e adolescência. Hoje vamos conversar sobre esse universo nostálgico, explorando o fascínio por revisitar essas histórias queridas de um novo formato, e debater o impacto dessas produções no mercado cinematográfico. Então peguem a sua pipoca e aperte o play, porque a nostalgia do cinema invadiu a Estação 74. Duda, como sua colega de classe, eu sei que você é apaixonada pelo cinema, então conta para os nossos ouvintes como foi que Duda se tornou essa cinéfila de referência para a nossa turma. Como Bianca falou na apresentação, eu sempre tive uma afinidade muito grande com a cultura e com a arte, mas durante a pandemia eu encontrei no cinema essa forma de escapar daquela realidade caótica que a gente estava vivendo durante a época. E eu sempre tive vontade de entrar para o universo da comunicação já no jornalismo, mas quando eu descobri o cinema, eu pensei, caramba, isso aqui é a paixão da minha vida. Já pensei várias vezes em trocar de curso para cinema, mas hoje eu encontrei no jornalismo uma maneira de equilibrar a escrita jornalística e o universo cinematográfico. Então são duas coisas que hoje eu consigo unir e eu me encontro a cada dia mais no universo do cinema. E eu vejo nas suas redes sociais que você produz mini-vídeos, né? Digamos, curta-metragens, curtas de 5 a 2 minutos. E são muito legais, tem uma estética muito bacana. Ai, obrigada. Bem cinematográfica. Obrigada. Já era pedido pelos fãs, tá? Todo mundo incentivava e aí ela conseguiu dar vida a esses projetos. Inclusive, os vídeos das suas redes sociais em que você fala dos filmes, é você que edita? Sim, eu faço a edição, a roteirização. Geralmente eu converso com alguns amigos que também gostam muito de cinema para ter uma opinião externa, mas eles me ajudam a fazer o roteiro, mas eu gravo, edito, faço tudo. A sua técnica de edição ficou muito legal. Obrigada. Mas assim, de fato, né, voltando para o assunto do live action, qual é a importância desse fenômeno para a cultura? Essa questão do live action é um pouco ambígua pra mim. Eu acho que ela é uma via de mão dupla, sabe? Porque ela pode representar uma cultura, ela realmente traz esse sentimento nostálgico e de reconhecimento. Só que hoje em dia a gente percebe que existe uma espécie de massificação na produção desses live actions, porque é uma questão muito mais comercial, porque é lucrativo, né? É muito mais interessante para as grandes produtoras apostarem em histórias que já são conhecidas pelo público do que em histórias novas. Então eles produzem isso e nem sempre o resultado final é dos mais proveitosos. Mas o live action é muito importante para a cultura justamente porque ele revive essas sensações que a gente teve quando a gente assistiu aquele filme pela primeira vez ou quando a gente leu aquele livro aquela primeira vez. Então ele também, eu acredito que os live actions, não só eles, mas os remakes, os reboots, as reprises, eles também promovem uma união entre gerações, permite que outras gerações conheçam histórias antigas, e eu acho que isso é uma união muito legal. Para você, o que define o limite entre uma homenagem nostálgica bem-sucedida e uma exploração comercial, como você mesmo citou? Talvez as adaptações no roteiro desses clássicos ou a escolha do elenco está mais atrelada a essa questão? Bom, eu acho que o que define uma adaptação bem-sucedida é realmente manter a essência da história. Eu acho que não tem problema algumas alterações, por exemplo, nos personagens, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, agora vai ter aquela sequência de Harry Potter, uma série produzida pela HBO. Sim. E o Snape, ele vai ser um personagem negro.
Eu não gostei muito da escolha de ser um ator negro fazendo o Snape, mas não por causa da etnia dele, sim porque o Snape é um personagem que foi taxado como vilão a saga inteira, é um personagem dúbio, então colocar um homem e preconceituoso, negro, né? Exatamente. Ele tinha linhas preconceituosas de Exatamente. pensamento. Então, colocar um homem negro pra representar um personagem que durante a saga inteira é taxado como vilão, é duvidado o tempo inteiro, eu acho que é um pouco problemático. Mas, assim, eu acho que não tem problema em fazer essas alterações dependendo do contexto, que nem a gente viu na adaptação de Percy Jackson, que foi feita pela Disney, que a Annabeth, ela é uma menina negra e originalmente nos livros ela é descrita como uma menina branca, acho que os olhos dela são claros, sim, ela tem loira. o cabelo loiro e tal. E a menina que eles colocaram pra representar a Annabeth, ela cumpriu o papel perfeitamente, ela tem a essência da personagem e não tirou a magia do universo de Percy Jackson. Então eu acho que o que realmente define uma adaptação bem-sucedida é a maneira como eles conduzem não só a escolha do elenco, mas como eles conduzem a história, como eles conduzem a narrativa. A gente também fala muito, por exemplo, de adicionar pautas sociais como os direitos LGBTs, as questões raciais e tudo mais. E eu acho que com cuidado, se eles souberem equilibrar, pode forma ficar inteligente. muito interessante. Porque tem que tomar cuidado também para não acabar virando uma alegoria super exagerada, sabe? Trazer estereótipos para aquilo, porque realmente não é legal. Mas essa é a minha opinião sobre. E você trouxe o exemplo de Percy Jackson, né? Eu, como fã da saga, vi os primeiros filmes também. E, assim, é interessante você falar do live action, porque ele não me vem à mente como live action. Eu penso mais nos filmes da Disney. Mas você trazendo esse exemplo da atriz mesmo que interpreta a Annabeth, é muito interessante, porque nos filmes já havia uma distinção muito grande do que era o livro e do que eram os filmes. Inclusive, ele sai muito mais da linha da história e da essência de Percy Jackson do que a série em si. Então é muito interessante, porque realmente é um exemplo explícito, né, de uma diferença entre personagem na versão original e a adaptação, mas que manteve a linha, assim, da essência do personagem e da história. Diferente até mesmo do Percy Jackson dos filmes, porque em questões de características físicas, eram mais parecidos com as descrições. Mas em questões de história, contexto e, de certa forma, até a essência um pouco, eu atrevo a dizer, muito mais divergente, muito diferente. Você não via, né, os livros lá. Sim. Eu acho legal dessa série da Disney feita agora, porque eles também mantêm o fato de que eles são praticamente crianças, né? Eles são pré-adolescentes. E nos filmes, eles já têm uma idade mais avançada, já são mais maduros. Então eu acho legal. Eu adoro o Grover, eu acho ele um fofo. Quando eu li os livros, eu amava ele. E na série também, ele tá muito fofo. Então eu gostei que eles manteram essa essência também, porque eu acho que foi o que realmente trouxe a magia do acampamento. Nos últimos anos, tivemos uma série de lançamentos, como A Branca de Neve e os Sete Anões, um dos fenômenos do live action. É uma onda passageira ou veio para ficar na indústria cinematográfica, na sua opinião? Eu não acho que é passageira. É uma tendência que hoje em dia está muito mais consolidada. Porque se a gente for ver, antes mesmo de ter toda essa febre que está tendo nos últimos anos, a gente já tem exemplos, por exemplo, Cinderela, A Bela e a Fera, que é de 2017. Então são um pouco mais antigas, mas são ótimas adaptações live actions. E o que acontece é que hoje em dia essa estratégia de reciclar histórias, que também não é uma estratégia nova na indústria do cinema, ela tá muito mais forte porque, como eu disse, é uma coisa lucrativa, né? Então eles continuam trazendo histórias que fazem muito sucesso, mas eu acho que, como eu disse, tudo depende da maneira como eles abordam as histórias, os personagens, o elenco, porque essa questão da Branca de Neve, eu ainda não fui assistir, mas eu acompanhei toda... Desde que anunciaram, porque eu não gostava muito da atriz que faz a Branca de Neve. E também não gosto da Gal Gadot, que faz a Rainha Má. Mas eu acompanhei toda essa questão dos efeitos especiais, a polêmica que foi desenvolvida na questão dos anões. Então,
eu acho que existem histórias que merecem ser adaptadas, existem histórias que não merecem ser adaptadas. Ou, pelo menos, precisa existir um equilíbrio na forma como essas adaptações são feitas, para que não fuja muito da essência principal daquela obra, a essência original, na verdade, e que atraiam o público de uma maneira positiva, porque eu vi muita crítica negativa a respeito da Branca de Neve e Sete Anões. Você acredita que, de certa forma, os novos escritores, falando de literatura, acredito eu que lá atrás, os autores de Branca de Neve, Cinderela, eles nunca imaginavam assim, ou pensavam que daqui a X anos eles iriam estar produzindo filmes live actions das suas obras. Como uma futura escritora, talvez, dessas obras, você acredita que a literatura hoje já é pensada que daqui a X anos essa obra vire um filme e o que pode ser adaptado realmente para o live action? Você acha que os autores estão pensando nisso de forma comercial até? Eu acredito que sim. Até porque a gente vai numa livraria, por exemplo, comprar um livro, e aí às vezes aparece, do filme produzido pela Netflix. Às vezes não é um filme que foi feito a partir de um livro, e sim um livro que foi feito a partir de um filme. Isso é uma coisa que acontece muito, então eu acho que pode sim se tornar uma estratégia. Mas eu acho legal quando os autores já fazem os livros pensando nisso. Eu não acredito que talvez agora isso surja mais, mas a gente tem exemplos como a Taylor Jenkins Reid, acho que é o nome dela, que escreveu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones e os Seis. Eu li o Daisy Jones e é um livro assim que eu adoro pela contextualização, é um livro que se passa nos anos 70 e eu, como fanática pelos anos 70, adoro a atmosfera, e ela acompanhou todo o processo de fazer a série. Então ela acompanhou bem de pertinho como foi esse processo. Tem outro ator também que eu era muito fã, mas ele se envolveu em algumas polêmicas recentemente que eu fiquei muito chateada, que é o Neil Gaiman. Mas como escritor, eu acho ele, assim, maravilhoso, porque ele tem uma preocupação muito grande de como as obras deles são adaptadas. Então Sandman é uma adaptação maravilhosa. Belas Maldições também é maravilhosa, uma das minhas séries favoritas. Só é muito triste tudo que se desenvolveu ao redor dele agora, mas eu acho legal quando existe essa participação do autor na adaptação da obra, e eu também acho que é uma coisa muito bacana, porque pelo menos eu, quando leio um livro, eu consigo visualizar muito bem quando as coisas acontecem. Então, quando aquilo é adaptado, sempre acontece, nossa, eu não imaginava tal personagem assim. Ai, nossa, eu imaginava tal personagem exatamente assim. É uma construção com o público, exatamente, né? Eu acho que eles se complementam e é uma coisa bem bacana de se fazer, se feita da maneira correta. É isso. As adaptações, tanto em live actions quanto que são a partir de desenhos, quanto a partir de livros, sempre vai ter uma quebra de expectativa. Porque nada é igual, né? Como a gente planeja, como a gente, assim, imagina na nossa mente. Mas você acha que, assim, os live actions conseguem capturar a essência e a magia das imagens? Mas, mesmo assim, você acredita que os live actions conseguem capturar a essência e a magia das animações clássicas? Ou é algo que se perde na transição para atores reais e CGI? As imagens, né, geradas por computadores, gerando um impacto na qualidade e na fidelidade da imagem? Eu acho que depende muito. Acho que tudo que eu falar aqui, eu sempre vou pensar que depende muito de como a maneira de como aquela história é conduzida. Porque, por exemplo, a gente tem o efeito do último live action que saiu do Rei Leão, o filme do Mufasa. Eu vi muita gente reclamando como os personagens, né? Os personagens, ele não tem expressividade nenhuma, e a graça de assistir o Rei Leão é exatamente deles. Ele é fofo demais. Eles são tão fofos e eles são sorridentes, sabe? Super expressivos. Exatamente, tem toda aquela coisa da inocência deles e ele descobrindo a selva, o safari e tudo mais. E nesse filme live action, a gente sente falta disso, né? É muito realista, parece que eles se preocuparam demais em fazer os detalhes, em transformar aquele leão em um leão de verdade, mas acabaram esquecendo que o que realmente prende as pessoas é aquele encanto da história de um leãozinho que fugiu e que foi descobrir o que era vida e que fez amigos na floresta. É por isso que a gente se apega tanto a essas histórias. Então, eu acho que se a gente for analisar agora Lilo e Stitch, que vai sair, é uma adaptação que eu particularmente estou super empolgada, porque eu adorei como o Stitch foi feito.
a atriz da Lilo muito fofa. Então eu tô bem empolgada. E é muito do que você esperava, do que seria, né, a personagem. E você falando de Mufasa, eu lembrei, quando eu tava vendo as críticas sobre Ariel, né, a Pequena Sereia, e foi algo muito interessante que eu vi nas redes sociais, das pessoas que viram e estavam compartilhando suas opiniões, era que, atualmente, nos live actions da Disney, eles estão bem preocupados com isso que você falou, a realidade, o realismo, e perde o encantamento. E aí eu vi pessoas falando, nossa, eu tava esperando que o barco em que Ariel encontrava os tesouros, ou o castelo em que ela vivia com o pai e as irmãs fosse bem mais grandioso, bonito, alegre e colorido. E aí, no live action, é uma coisa mais densa, isso. Menos colorida. Isso, menos luz. Sim. Isso, e aí eles também usaram como exemplo Peixinho e a Lagosta. E aí, eu achei meio estranho a maneira como eles foram realizados. Eles falaram que foi muito realista e faltou isso que você disse, da questão das expressões, né, das interpretações, que é isso que traz a nossa atenção, né? Que eles expressam emoções humanas. E assim, gente, é um leão falante, é uma lagosta, um peixe falante. Você não espera realismo daquele personagem porque animais, até onde a gente sabe, não falam. Sim. Sabe? Então, quando você vê aquele leão com aquela feição mais feroz e que realmente se parece com o animal da realidade, acaba perdendo o encantamento porque não te convence de que aquele leão é um leão falante, sabe? Sim. Que tem comportamentos parecidos com a humanidade. E a gente não vai nem muito longe, né? Nárnia, em 2005, conseguiu trazer expressões para animais. 2005, sabe? No início ainda, com aquele leão, Aslan. Especialmente, eu lembro de Cinderela, que lá em casa todo mundo é fã número 1. Eu assisto desde pequena 1000 vezes, já sei as falas por completo. Os personagens, principalmente os ratinhos, eles têm eles conduzem a história de uma maneira muito única. Literalmente, eles participam, é uma coisa que não dá pra retirar do roteiro. E quando saiu a adaptação de Cinderela com a Lily James em 2015, eu senti tanta falta, fiquei tão decepcionada. O filme é muito bonito, mas o principal foi retirado. E aí me vem na cabeça assim, a curiosidade de o que você acha sobre essas escolhas de clássicos que, como você disse, a gente espera tais cenas. Eu esperava, por exemplo, em Mulan, o dragão, que foi completamente retirado da história, e pra mim isso mudou 100% do roteiro. O que você acredita que está sendo pensado, desde, como você citou, das adaptações de gênero ou das adaptações de cor e retirada de alguns personagens que quebram a magia nas live actions? O que você acredita que poderia ser mudado no pré desse processo de hoje vamos fazer tal filme? O que você falaria ou faria de diferente dessas grandes produções? Essa questão da Mulan é muito decepcionante porque o dragão, ele era parte essencial da história. Ele era super carismático, o alívio cômico, né? Exatamente. Então, é justamente isso. Tiram coisas que tiram a gente da realidade. Porque a gente pode assistir algum filme animado. Por exemplo, os filmes do Estúdio Ghibli, obviamente, é um outro nível assim, mas tem filmes que têm narrativas mais parecidas com histórias humanas. E aí eles fazem histórias com animais falantes, com criaturas fantásticas e tudo mais. E quando eles trazem isso para a realidade, que já é um pouco perigoso tirar a magia por causa das escolhas estéticas em relação à cor, a figurino, a personagens, eles acabam tirando também as coisas que realmente tiravam os nossos pés do chão daquelas histórias. Exatamente como você citou, me lembrou uma frase do nosso professor de imagem estética, professor Euro, que fala sobre o cinema suspende o telespectador. Suspensão da descrença. Suspensor das descrenças. Isso, verdade. Então, quando existe essa quebra de crença entre o que é ou não realista, não importa. Quando a gente está levando a nossa família ou a gente está assistindo esses clássicos no cinema, a gente não quer saber se o leão fala ou deixa de falar. Ali ele fala e ele vai falar muito bem e eu quero ouvir ele cantando Hakuna Matata. Sim, exatamente. E é isso que também norteia muito a questão dos filmes, porque o filme de fantasia, ficção, é sempre aquela premissa, mas não é baseado em dados da realidade, é para ser uma extensão da imaginação, não é para ser igual à realidade. Mas, querendo ou não, nós seres humanos somos seres que vivem a partir de associações. Então a gente precisa dessa lógica, pelo menos básica, para
entrar nesse universo cinematográfico, para ser convincente pra gente, como o próprio Euro falou. E aí, nisso, levando em consideração esse debate que a gente teve de live actions e tudo mais, quais são os próximos projetos que você acha que irão acontecer ou serão anunciados? Ou pelo menos você tem alguma expectativa? Olha, que já estão confirmados, eu tenho muita expectativa para 3 em específico, que é Moana, Como Treinar o Seu Dragão e Lilo e Stitch. Eu acho que Como Treinar o Seu Dragão e Lilo e Stitch vão estar, assim, maravilhosos. Como Treinar o Seu Dragão parece que tá igualzinho ao filme, então eu tô muito empolgada pra isso. Eu quero muito ver o Banguela. Tô Eu muito também. curiosa. Tá, tipo, igualzinho ao Sim, desenho, sim, só sim. que, né, na textura realista e tudo mais. E Moana, me intriga mais do que eu tenho, assim, tipo, nossa, acho que tá maravilhoso, porque teve Moana 2 que não foi tão bem aceito pelos espectadores, mas eu adoro Moana 1, lá em casa, pelo menos, eu e minha irmã, a gente gosta muito. A Moana foi uma figura muito importante pra minha irmã, por ela ser uma princesa que não é princesa branca, então tem toda essa questão da identificação e tem toda a cultura polinésia que a Moana faz parte. Então eu espero que eles consigam manter também toda essa essência e preservar os personagens na essência original deles. E existem especulações, por exemplo, de Enrolados e a Princesa e o Sapo. Sim, é uma que eu tenho muito interesse em ver, é a Princesa e o Sapo. Eu também. Eu queria E ver Valente também. Shrek. Valente, sim. Queria muito assistir Shrek, porque Shrek ele não parte dos livros. Sim. Ele já é direto ali do desenho, da animação. Então, e Shrek, o ogro, assim, não é algo que a gente também tem uma referência visual como o leão. Então, como é que eles vão criar algo que já foi... Tô muito curiosa. Eu Porque o também. Shrek, ele tem um desenho, ele tem uma estética que é só dele. Se você muito não vê um específica. ogro como ele Não. em outros universos cinematográficos de fantasia, que tem esses tipos de seres, né, encantados. Uhum. Eu sei que um filme, por ser filme, ele não precisa necessariamente ter uma intenção. Quem tá fazendo esse filme pode fazer porque ele simplesmente quer. Como botar cenas, ângulos, cores. A gente, como telespectador e quem faz cinema, tende a achar que tem sempre um significado pra tudo dentro de um filme. E às vezes não, às vezes foi só porque o diretor quis e acabou, não tem explicação. Mas, em questão de live actions, fazendo adaptações de filmes que às vezes não tem nem 10 anos de lançamento, ou fazer refilmagem de clássicos que foram bem construídos, bem aceitos e que tem uma construção de filme com início, meio e fim, que tem início, meio e fim, em que não há furos. Qual é a necessidade? Você, como uma pessoa que pesquisa da área, principalmente nesse ramo do live action e adaptações, você vê algum sentido e necessidade além do mercado, assim, para essas adaptações e para esses segmentos, assim, de criatividade? Eu acho que depende muito. Existem, como eu disse, existem histórias que eu acredito que sim merecem ser adaptadas ou refeitas e outras não tanto. Tem alguns clássicos, eu tinha lido recentemente que aquele filme Never Ending Story e Labirinto, que são ambos dos anos 80, 90, essa época, iriam ganhar reboots. Eu não vejo tanta necessidade porque eu acho que existem clássicos que têm uma essência muito única e muito difícil de ser recriada. Outra coisa que tem pegado muito ultimamente são as questões das biografias. A gente já teve do Bob Marley, do Bob Dylan, a gente vai ter da Janis Joplin e a mais polêmica de todas, que são a dos Beatles, que são 4 biografias diferentes, falando sobre cada ponto de vista de cada integrante dos Beatles, e o elenco tá horrível. Horrível, assim, eu... como Beatlemania, que fiquei super chateada, principalmente com o ator que escolheram pra fazer o George. Não que eu tenha nada contra o Joseph Quinn, mas ele não tem nada a ver com o George, sabe? E eu acho que é uma responsabilidade muito grande você fazer uma biografia desses grandes artistas, porque não vai acatar só a geração que tá conhecendo a banda agora, mas as gerações que já conheciam de antes, os fãs daquela época vão querer ver. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, e se a pessoa se propõe a fazer isso, eu acho que ela tem que se propor a fazer direito. Isso, eu também concordo nesse sentido. Eu vejo muito uma linha de adaptações, live actions, biografias, porque na minha concepção, biografias é um tipo de adaptação de uma vida real que existiu. Essas reproduções de livros e reproduções de filmes que já existiram e já foram feitos, eu tenho uma concepção que atualmente
as grandes produtoras ou as pessoas que se propõem, os diretores, produtores, roteiristas que se propõem a fazer essas adaptações, não têm esse comprometimento e esse cuidado com a essência dos filmes ou das histórias que eles querem contar. E nisso, por isso que eu pergunto sobre essa questão da necessidade. Porque um filme como Duna, em que realmente a qualidade dos primeiros não foram das melhores, realmente necessitava de uma obra-prima que foi feita nesses últimos anos. Agora, Harry Potter, em que um filme com uma qualidade excelente e recente, eu considero recente, haver uma necessidade de uma adaptação para uma série... É uma questão puramente comercial. Harry Potter vende e ele vai continuar, a marca Harry Potter vai continuar sendo explorada ao máximo, até quando isso pode ser prejudicial para a história, né? Ou fazer com que novos públicos parem de se interessar, já que você acaba ramificando muito a história, né? O interessante do live action e as discussões na internet é que parte do público gostaria de acrescentar algum final diferente, alguma percepção diferente nos filmes, como a Branca de Neve, em vez dela limpar a casa dos 7 anões, ela coloca os 7 anões para limpar a casa. Então você faz uma mudança social, você faz uma reparação histórica naquele filme. O que é sutil, né? Você não altera a essência. Que é uma das coisas que eu estava vendo sobre os críticos a respeito da Branca de Neve, que a personagem principal, a Rachel, né, a atriz, ela tem uma voz espetacular. Ah, não, ela como cantora é maravilhosa. Só que o estilo de voz dela e ela como estilo, assim, de interpretação não conduz, não casou. Não casou com a personagem do estilo de Branca de Neve, que tem uma voz mais fina, angelical. Mais delicada. Ela é muito delicada. E a Rachel é aquele estereótipo perfeito daquela theater kid, que sabe, que ela com certeza fez teatro na infância. Ela tem toda aquela expressividade de uma pessoa que fez teatro. Ela é realmente muito expressiva. Ela fez West Side Story em 2021, que foi uma adaptação do Steven Spielberg. E, assim, eu não gosto muito do filme, mas achei que ela, naquele personagem, ficou muito bacana. Ela cantou muito bem, ela dançou muito bem, ela teve muita expressividade quando ela interpretou a personagem que ela interpreta no filme. Mas como Branca de Neve, eu também achei que não casou, tanto pelo físico dela. Não é essa questão de, eu não imaginava a Branca de Neve desse jeito, mas nem a personalidade dela casa muito. E você citou Duna, eu achei que você foi super cirúrgica, porque eu não li os livros de Duna, mas eu adoro os filmes. Eu acho que são, assim, 2 dos meus filmes favoritos dos últimos anos, porque a qualidade técnica de Duna... História também. A história é muito bem feita, é coisa de doido. E sobre as biografias, eu sou... Não só as biografias, mas os reboots, os remakes. Eu sou muito mais a favor a uma coisa que também tem acontecido há muito tempo, que é reexibir os filmes. Sim, então, os clássicos, como Hannah Montana. Como Titanic, constantemente nos cinemas. Esse mês, inclusive, Harry Potter também. Harry Potter aconteceu várias vezes. Ultimamente teve a reexibição de Star Wars no cinema. Esse mês vai ter a reexibição de Saneamento Básico e Ilha das Flores, aquele documentário. Eu fui no cinema esse mês assistir a reexibição do filme do Pink Floyd em Pompeia. E, nossa, foi uma experiência, assim, sabe, surreal, que eu poderia, se fizesse um podcast sobre isso, eu ficaria aqui horas e horas falando, porque eu acho que são estratégias muito legais, você ter a experiência de assistir um filme que você gosta muito, só que dessa vez no cinema. Eu acho que é uma experiência, assim, sem igual. Eu sou muito mais a favor disso do que necessariamente refazer as histórias. É isso. Eu acho interessante algumas produtoras, eu não acho que é sempre nesse intuito, ter aquela preocupação em atualizar filmes ou materiais que foram feitos nos anos 80, 70, para trazer uma linguagem mais jovem, para as gerações atuais terem contato com esse tipo de histórias. Mas percebe-se uma comodidade, geralmente desses estúdios, em se basear em histórias já feitas. E existem muito mais histórias que merecem ser contadas, adaptadas, em live actions e no que seja. A sua experiência em assistir no cinema, nas telonas, o filme do Pink Floyd, você se sentiu, de certa forma, escutada? Não sei se você comentou isso nas redes sociais, não sei se existe, de fato, uma busca ativa pelo que realmente o público quer assistir nos cinemas, mas o fato de você ter se sentido bem assistir um clássico, você acredita que, de certa forma, o que falta
para os novos live actions se saírem mais assertivos nas escolhas, talvez seja escutar o público de forma mais coerente, como a biografia do Michael Jackson, que vai ser lançada esse ano, que era um pedido muito recente e fervoroso do público dos fãs do Michael Jackson, ou como a adaptação da seleção dos livros que estão sendo pedidos para a Netflix e até agora ninguém atende esse pedido. Talvez falte uma ponte entre o público e a direção e as produtoras que de fato exploram melhor a possibilidade das adaptações. Como você enxerga essas possibilidades? Inclusive, só um adendo, quando eu estava falando sobre histórias que merecem ser contadas, uma das que me veio à mente é a seleção. Como a leitora, de há muito tempo atrás, à espera de um filme há mais de 10 anos. Então somos duas. E uma saga. Literalmente. E há uma saga para adaptar essas obras, sabe? E a insistir em obras que já foram adaptadas. Enfim. Eu acho que as produtoras, elas têm a faca e o queijo na mão, porque sempre que anunciam vai ter, ou que sai um rumor de que vai ter adaptação de tal filme, os fãs já começam a ficar fervorosos. Nossa, eu imagino muito tal atriz. Até quando a gente fala de adaptações de livros, por exemplo, a gente imagina, nossa, eu acho que tal atriz ficaria perfeita pra fazer essa atriz, que nem agora vai ter a adaptação de Verity, da Colleen Hoover. Eu li o livro. E quando eu tava lendo, eu me lembrava muito da Rosamund Pike, que é quem faz Garota Exemplar. Como a Verity, eu achava que ela seria a atriz perfeita, porque a Amy Dunn e a Verity, elas têm uma personalidade muito parecida. E aí colocaram a Anne Hathaway pra fazer, e a Dakota Johnson pra fazer outra personagem. Não que eu não goste da Anne Hathaway, eu adoro ela, mas eu acho que o que acontece hoje é que, além deles escolherem histórias que já eram populares entre o público, eles também estão mais preocupados em escolher atores que são populares entre o público do que necessariamente escolher atores que fazem jus, que se encaixa no papel, que nem foi o caso da Amy Winehouse, porque a atriz que faz a Amy Winehouse não tem nada a ver com a Amy Winehouse. A gente tem a Lady Gaga, por exemplo, que além de ser uma cantora, a galera fazia assim edits, eu acho que tem até alguma foto dela fantasiada da Amy, que ela ficaria perfeita nesse papel. Porque ela também já atua, então eu acho que ela seria uma escolha melhor do que a atriz que escolheram. Então eu acho que o que realmente falta é eles realmente levarem em consideração que o público ele não está necessariamente preocupado na popularidade do ator que vai interpretar aqueles personagens, em si na fidelidade do personagem e do ator que vai interpretar aquilo. E a gente dá parabéns, né, às adaptações que foram fiéis às essências. Por exemplo, Jogos Vorazes, Em Chamas, o que os fãs mais falam é sobre como manteve a essência dos personagens. Até os atores escolhidos, que foram diferentes das descrições dos livros, ainda mantêm a essência do que era o personagem, das suas características. Então a gente vê a importância do que é você voltar para a fonte, pesquisar e respeitar, né, o que foi feito antes de você fazer a sua adaptação. Duda, a gente agradece muito a sua participação. Espero que você tenha curtido a sua segunda participação, na verdade. Chegamos a mais um fim desse programa. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @NúcleoJ e @Radio.já. Esse programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Foi apresentado por Iana de Carvalho e Bianca Moreno. E a nossa convidada, Duda Araújo. A produção foi feita por Bianca Moreno, pauta por Iana de Carvalho, direção, edição e operação de áudio por Cátia Souza. Orientação por Leonardo Bião. Entrevistadoras, Iana de Carvalho, Bianca Moreno. Entrevistada, Duda Araújo.